Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos aí nessa sequência falando sobre o assunto línguas, mostrando o que Paulo estava ensinando. Não adianta você pegar o verso isolado lá e pegar uma explicação nele sem ensinar os anteriores. O capítulo 12 fala sobre a distribuição dos dons. Ele começa o capítulo dizendo: eu não quero que sejais ignorantes sobre o assunto dons. 12:1. Então é um assunto muito sério. Mesmo na época de Coríntios, estava virando uma bagunça dentro da igreja. Paulo escreveu para corrigir a igreja, acertar a bagunça que estavam fazendo neste assunto dons. Então o capítulo 12, 13 e 14 é uma correção à igreja. O capítulo 12, estou frisando para que você possa entender, ele fala sobre a distribuição dos dons. Isso há 2000 anos atrás. Quando? Quando a igreja precisou. No capítulo 13 nós vamos aprender que cessaram, encerrou. Se encerrou, acabou, a Bíblia diz, e pronto. Quem vai questionar a Bíblia? E no capítulo 14 fala sobre administração, como deveria ser administrado na igreja. Hoje nós vamos ler o verso 23 e 24. Diz assim, ó: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos-lhe muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Então veja, o coração. Nós já temos uma referência de que o coração é um órgão necessário no corpo humano. Então ele já tem a própria honra. O cérebro humano, que comanda o coração. Já vimos nos versos anteriores que um depende do outro. Se cair um vírus na corrente sanguínea, vai atingir o corpo inteiro. Se um membro está sofrendo, os demais também sofrem. Então, não tem como correr. É um conjunto. Tudo funciona interligado. Tudo. Agora, tem aqueles membros que já são destacados. Os olhos já têm o seu destaque. O verso diz que ele já tem a sua própria honra. Então o que Deus fez? Aqueles membros que parecem ser inferiores, Deus deu mais honra a eles. Aqueles que parecem ser inferiores, Deus deu maior honra a eles. Pensa comigo, Jesus escolhendo 12 apóstolos. Você escolheria aqueles homens que Jesus escolheu? Você escolheria um homem bruto igual Pedro? Um homem ansioso? Um homem que iria resolver tudo na hora? Você escolheria um igual Pedro? Você escolheria um igual Paulo, um assassino? Igual João? Deus escolheu para formar a sua igreja, o corpo. Jesus foi lá e escolheu aqueles homens, moldou aqueles homens. Deu honra aos menores. Lembra do começo da carta de Corinto? Paulo menciona a sabedoria humana. Ele diz: Deus, aprove a Deus levar a sabedoria humana. Ele fala sobre a salvação, ele diz: a loucura da mensagem da cruz. Os loucos que pregavam a mensagem da cruz. Então ele escolheu aqueles homens fracos para derrubar os homens sábios deste mundo. Os intelectuais desse mundo. Era justamente isso que acontecia na igreja de Corinto. Os intelectuais, os filósofos que falavam muitos idiomas. Paulo diz: está errado. Não é assim que funciona o corpo. O corpo tem que ser com humildade. Deus deu mais honra àqueles membros que tinham pouca honra. E Deus faz isso até hoje. Paulo mostrando tudo isso, e ele falou nos versos anteriores que nós vimos, da igreja de Jesus. Ele faz uma analogia sobre o corpo. A igreja funciona assim. Aqueles que parecem ter menos honra, Deus dá mais honra a eles. Deus coloca uns pregadores, alguém para tocar, alguém para cantar bonito, para a glória dele. Lembre-se, tudo tem que ser para a glória do Senhor. Se não for, Deus vai castigar. Não deixe o diabo agir. Na igreja de Corinto, houve uma grande confusão e o diabo se aproveitou. Não deixe isso acontecer na igreja que você é membro. Deixa Deus
te honrar. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela tua preciosa palavra. Continua nos ajudando a crescer no conhecimento e na graça. Ajuda-nos, ó Deus, na divulgação destas mensagens, também com as pessoas que assistem e os ouvem. Ó Deus eterno, que essas mensagens possam alcançar muita gente e ajudar a tirar as dúvidas sobre a doutrina das línguas. Eu te peço, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.